Pessoal, então boa noite aí, né? Tô aqui hoje para a solicitação aí do Arthur. O Arthur falou comigo em nome da turma que a turma queria tirar algumas dúvidas aqui sobre o trabalho final. E então eu vim aqui a pedido do Arthur hoje, né, Arthur? Que eu já tinha deixado isso mais ou menos sinalizado na última aula e na aula de semana passada. Do grupo G2, LTC G2, e a gente conseguiu marcar esse plantão de dúvidas para hoje, quinta-feira às 19 horas. Então, estou à disposição. Podem fazer as perguntas que eu vou tentar responder. Oi, Lucas, boa noite. Boa noite, Eduardo. Eu estou em dúvida a respeito dos índices de desempenho, porque em saber basicamente como é que a gente vai comparar. Porque para um ver, a depender da estratégia que a gente utilizou, a gente só vai ter um controlador. Que, por exemplo, no nosso caso, a gente fez um integrador logo de cara para ter robustez no rastreamento da referência. Aí a gente só fez um controlador e não precisou repetir aqueles itens. Aí a gente não está sabendo o que exatamente comparar com o que. Você refere-se a essa comparação aqui no item? No item 12, que pede os índices de desempenho. No seu caso, você só vai ter um índice, você não vai ter como comparar com outro controlador. Aí no caso, minha dúvida como é que eu vou discutir mais ou menos esses índices, já que eu não vou ter um critério para comparar? Você vai ter que fazer essa discussão do desempenho, você não vai ter outro método para comparar. Então você não consegue falar que o método B, por exemplo, foi melhor ou foi pior por conta disso ou por conta daquilo. A única coisa que você vai conseguir falar é apresentar esses números em relação à referência ali, mas a comparação ela não vai ser possível visto o caminho que você mencionou para mim aí, o que sua dupla adotou. Não tem outra opção, porque a gente não fez, né? Aqui você já está com o observador de estados e já está com o controlador. Se você já fez o controlador com às vezes, tá, o Eduardo, o que você pode fazer é você fazer o teste com referência, o teste com perturbação, o teste sem perturbação, repetindo o mesmo teste. Que aí você vai ter como comparar. Então, se você roda, apesar de você ter o mesmo controlador, você pode rodar esse controlador para o teste que está descrito aqui no item 9, ok? Dando o problema é que não vai ter jeito nem de você ter esses degraus, não vai ser nem possível você fazer isso. Porque a variação, a perturbação que a gente pôs aqui foi de entrada. Então, não seria nem possível fazer isso. O que eu tô falando aqui é bobagem. Não tem como você comparar. Não tem como você rodar duas vezes o teste. Não adianta. Você, não vai dar certo. Entendi. Então, esse item 12 vai ser mais uma apresentação dos dados que eu obtive. Sim, o que você pode fazer às vezes é fragmentar a sessão desse teste e fazer uma discussão em termos disso. Então, como que seu sistema estava comportando sem a perturbação e com a perturbação? Uma fragmentação ali, em vez de você calcular os índices de T0 até 1000, por exemplo, o tempo todo, você calcula ele por etapas, por regiões e faz uma discussão sobre isso. Então, talvez a discussão que você possa fazer ali é para o degrau positivo, para a perturbação positiva que veio e para a perturbação negativa que veio. Como que é que ele comparou? Como que ele se comportou na rejeição da perturbação positiva e na rejeição da perturbação negativa. Então, o que muda é a forma de você dimensionar ali o seu intervalo de tempo para cálculo dos índices. Então, em vez de você calcular para toda a série temporal, né, você vai calcular por trechos. Que aí seria onde você conseguiria fazer uma discussão. Mas fora essa opção aí, você não tem realmente como fazer a discussão, não. Do aqui solicitada no item 12, né, no caso. Ah, entendi, então. Você conseguiu entender essa segmentação? Aham.
Então, a sugestão que eu te dou que você possa fazer é essa. Agora, fora essa segmentação, eu não vejo outra forma aqui agora, assim, de bate-pronto, para você poder fazer essa comparação, não. Realmente você não tem. Da forma como você colocou seu controlador, você não tem. Ah, tranquilo, então. Eu vou discutir isso com minha dupla também para ver como é que a gente faz. Mas obrigado, Lucas. Entendeu? Então seria mais ou menos, olha, uma perturbação positiva, ele reagiu dessa forma, uma perturbação negativa, ele reagiu dessa forma aqui. Pronto, é o máximo que você vai conseguir fazer aí, de acordo com o que você me descreveu, da forma como vocês projetaram aí, especificaram e projetaram o controlador. Ok? Ok. Eros. Ô, Lucas, você consegue me ouvir? Tô sim. Então, tipo assim, sobre essa dúvida do Eduardo, será que a gente não poderia comparar o sistema com observador e sem observador? Porque tem um item que vocês pedem pra gente fazer o sistema, tipo assim, sem observador, como se fosse pegando os estados diretamente do sistema. Aí talvez desse pra comparar a diferença do sistema com observador com sem observador, né? Ô Eros, você pode fazer isso, mas isso não foi solicitado na prática. Ah, tá. Tudo bem, então. É uma comparação válida o que você está colocando. Na verdade, que você não... que a questão, quando ela foi colocada da comparação, era ver o desempenho do controlador. Da forma como você está colocando, que é uma comparação válida, você está comparando mais o efeito do observador na malha, o quanto que seu observador tá bom ou tá ruim, do que o desempenho do controlador, porque você teria o mesmo controlador em ambos os casos. Então, nessa comparação que você mencionou para mim, você está observando e vendo efeitos do observador, da malha de observação. Entendi. Entendeu? Mas pode ser uma discussão aí sim a ser feita. Mas ela já entra mais como... Assim como vocês fizeram alguma análise no trabalho final de análise, seria um plus a mais. Mas não é o que foi solicitado na prática. Que você está fazendo uma comparação que é válida, mas que não foi solicitada, e que da forma como você pensou a sua comparação para controlador, ok? Ela fica errada. Igual eu expliquei que você vai estar observando, é a dinâmica do seu observador ali, na verdade. É isso que você vai conseguir comparar. E não do controlador. Não o efeito do controlador na dinâmica da malha fechada. Beleza. Obrigado, Lucas. De nada. Arthur. Ô, Lucas, Só um minuto. Ah, sim. Não, pode falar, Eduardo. Eu pedi pro Arthur aguentar lá. Vai falar, entendi, foi eu. Só um complemento dessa coisa do Eros, é porque a gente chegou a testar os índices para justamente o caso com esse observador. E a gente percebeu que para o RMSE, IAE e TAE, os índices foram basicamente os mesmos, só que o IVU, no caso com o observador, ele teve um valor maior. Então a gente imaginou que talvez o observador ele tivesse exigindo mais do sinal de controle, ou algo do tipo. Ele vai ter um efeito, mas está mais no ajuste ali da dinâmica do observador do que exigir do controlador. Tá, Eduardo? Então, esse efeito que você vê aí, ela está mais relacionada à dinâmica do observador do que fala assim, é uma exigência para que ele chegue lá primeiro. Não é por isso daí, não. Essa exigência vem até o seu observador ali estabilizar a coisa e tal. Então tem mais a ver com isso do que a questão do desempenho do controlador em si. Ah, entendi. Entendeu? Aham. Então, de novo, a gente está voltando para a dinâmica do observador, porque você acaba que você tem que definir uns polos ali para o observador, né? Precisa dar velocidade para esse observador. Então, acaba que isso cria uma dinâmica também, né? Então, você vai estar vendo efeito dessa dinâmica aí no seu sinal de controle. Ok? Beleza. Obrigado, Lucas. De nada, Arthur. Agora sim. Seguindo nessa questão da perturbação,
O tempo de perturbação que nem está mostrando na tela, ele está de até 200 segundos, né? A gente pode colocar um tempo proporcional a esse, mantendo a mesma sequência de aplicação da perturbação, porque esse tempo fica difícil de enxergar. Visualmente não fica tão bom. Não sei se deu para entender. Dá, porque você fala que a constante de tempo sua está mais lenta do que o sistema não está estabilizando? Ou ele está estabilizando? Não, é porque com esse tempo eu achei que não ficou tão bom visualmente de ver. Mantendo uma proporção, por exemplo, e fazendo até 20 segundos, eu achei que ficou melhor o gráfico de ver visualmente. Eu posso fazer isso ou eu tenho que... Pode, se estiver dando para preservar a dinâmica do sistema, não teria problema nenhum isso não. Ah não, tranquilo então. Tranquilo? Uhum. Eros? Lucas, aproveitando a dúvida do Arthur aí, tipo assim, eu acabei lembrando que a gente ficou com uma dúvida quando foi fazer o trabalho. É porque quando a gente passou pro caso Mimo, a gente ficou se perguntando se a sequência de perturbação que a gente vai dar pro ângulo pitch e yaw, tipo assim, vai ser a mesma sequência ou vai ser uma sequência diferente agora que a gente inclui o outro ângulo para controlar? No caso, você pode manter a perturbação só em uma entrada. Você não precisa de ter perturbação em duas entradas. Porque no modelo dele, Mimo, você tem você tem sinal cruzado ali. Então, mesmo você perturbando só uma entrada, indiretamente você está perturbando a outra, por conta desse termo cruzado. Ah, tá. Então a gente só perturba o ângulo que a gente perturbava no caso siso. Isso. Você não precisa, porque ele já vai gerar um efeito ali por conta desse termo cruzado no outro ângulo. Ah, tá. Entendi. Então você não precisa de fazer duas perturbações aí não. Pode manter só uma perturbação. Beleza. Lucas, aproveitando que o Eros falou aí do caso Mimo, quem optou por fazer esse caso Mimo, você falou que aí no relatório ia ganhar 2 páginas extras. O caso Mimo tem que ser abordado nessas 2 páginas extras ou ele pode ser abordado durante todo o relatório e essas 2 páginas extras ser para escrita de acordo com a organização de cada dupla? Pode ser escrito de acordo com a organização de cada dupla. Beleza. Não são 2 páginas extras para Mimo. Seu relatório tem 2 páginas a mais. Se você estiver tratando do caso Mimo aí também. Lembrando que, tá? Só chamar a atenção. Fazer o caso Mimo não exime vocês de resolver o problema por caso siso. Sim. Então, obrigatoriamente, vocês podem começar lá do início fazendo Mimo e siso sem problema nenhum, mas tem obrigatoriamente que apresentar o caso siso. Sim, inclusive pode te entregar 2 códigos separados, porque eu acho que fica melhor. Tipo, Pode sim, você fala o do Mimo e siso, né? Sem problema nenhum, pode sim. Porque ficou mais organizado dessa forma. Aí, por exemplo, a minha dupla a gente fez todo o siso, aí depois um Mimo, entendeu? Não tem problema não. Aí a condução do texto pode ficar de acordo com a organização, vocês têm direito a 2 páginas a mais. Vocês fazem o uso como achar conveniente. Beleza. Obrigado. De nada. Algo mais? Pode falar, Natan. Ô Lucas, o seguinte, no primeiro relatório da Fanplate que a gente tinha feito, você tinha dito que, por exemplo, a gente tinha lá a posição, a velocidade e o sinal de controle. E você tinha dito que a gente não pega a velocidade. Naquele projeto a gente não pegava a velocidade. Por isso ele não podia ser plotado os gráficos no relatório. Nesse projeto aqui, a gente vai pegar a velocidade também? Ô Natan, eu tô com dúvida na sua pergunta. Eu tenho dúvida na sua pergunta. Porque eu não lembro mais o contexto dessa frase que você mencionou, tá? A minha dúvida está em relação a isso. Vou tentar te esclarecer alguma coisa. Não sei se eu vou te responder, porque eu tenho dúvida na sua pergunta, tá? Lá na Fanplate, a gente tem que lembrar o seguinte. Vocês deram uma avançada boa agora, vamos tentar voltar lá, mas eu não sei mais o contexto, tá, Natan? Não lembro mais mesmo. Mas lá na Fanplate, o que a gente tem? A gente tem 2 estados. Qual é o nosso estado lá? O nosso estado lá seria
A posição angular e a velocidade angular. Não, dependendo do que eu solicitei no guia de prática, o que a gente estava monitorando em análise não era estado. A gente estava monitorando só a saída. Então, o plotar o estado velocidade não é necessário. Aqui agora, no último trabalho nosso de LTC, nós estamos trabalhando com realimentação de estados. Então, o plot seu aí agora de velocidade angular, eu acho que ele tem que entrar. Ele cabe nesse relatório. Por quê? Porque lá a gente estava olhando entrada e saída. Você está falando de análise. Agora, nesse momento, a gente está mexendo com realimentação de estados, em que um estado é a saída a qual eu estou vendo, que é a direção que o helicóptero iria, né, de 2 ângulos dele. Ok? Então veja que são, só para fechar aqui, Nathan, veja que são 2 coisas muito diferentes do que foi visto lá em análise do que a gente está vendo agora. Em termos de contextualização de técnicas, uma entrada, saída e outra realimentação de estados. Ok? Não, beleza. Ok. Ok. Alguma outra dúvida? Pessoal, deixa eu dar um recado então, já que ninguém... Quer falar, Arthur? Mais uma só. Não, tranquilo. A questão dos índices, no caso mimo, que você pede ali, ó, questão bono, questão 12 é para ser feita no caso mimo também, que é a questão que fala que é referente aos índices. Sim. Para o caso mimo, como tem 2 saídas, então consequentemente tem 2 erros. Como que a gente vai calcular esses índices? Você tem que ter a sua referência para saída 1 e a sua referência para saída 2. Então você vai ter 2 tabelas ali. A sua tabela você pode organizar em uma tabela só, tá? Mas você tem os seus índices para a saída 1, você tem seus índices para a saída 2. Ah, beleza. Ok? Porque são coisas independentes. Você não vai ter mais um índice para o sistema. Você tem para cada saída. Não, ok. Então você pode ter uma única tabela, mas traz essas 2 informações. Depende de como você vai organizar ela, justamente. Tranquilo. Obrigado. De nada. Alguma outra dúvida ou posso dar um recado? Então, ninguém manifestou, vou dar o recado então. Gente, até sábado eu solto as notas aí do relatório 2, tá? Eu vou atrasar com vocês 2 dias. Mas até sábado eu solto a nota aí de G1 e de G2 do relatório 2. Eu tô num processo de banca aqui essa semana que acabou tumultuando um pouco a minha vida aqui, além do previsto. Na verdade foi uma banca que chegou aí pra mim de concurso, meio de paraquedas e acabou tomando muito tempo. Então vou atrasar com vocês 2 dias. De amanhã para sábado eu lanço as notas no SIGA, tá? E peço novamente, se tiver algum problema com nota, não concordar com a correção, faz igual algumas pessoas fizeram. Manda um e-mail, me pergunta aqui as dúvidas, outras pessoas eu atendi mesmo. Marcou até o horário comigo, eu atendi mesmo por vídeo chamada e tudo. Então eu peço ajuda a vocês aí com relação a isso, para evitar mais trabalho agora no final de ano, tá? Então aguenta a mão, até sábado eu solto as notas. Eu não lembro, tá? Se eu criei a atividade da autoavaliação aqui na turma. Alguém pode me orientar quanto a isso daí? Se eu criei ou se eu não criei? Não criou não. Eu até ia comentar com você no final dessa reunião, porque eu lembro que você falou que ia criar, né? Não, então eu vou fazer isso agora. Eu encerro a chamada aqui e já vou criar a atividade. Lembrando lá que é 1 folha, 2 de sugestões pra gente poder melhorar a aula, tá bom? Eu já faço isso agora e quem entrega já é na próxima semana agora. Já tava marcado aí. Não é isso mesmo? Isso. Não, beleza. Vou só criar isso lá agora então. Algo mais, gente, que eu posso fazer pra ajudar algum de vocês? Ou pelo menos tentar? Lucas, só uma coisa. É porque a entrega desse relatório final, ele tá para 6 horas da segunda-feira. Será que teria como passar para meia-noite da segunda-feira? Ô Eduardo, o trabalho não é meu sozinho, tá?
Vou conversar com o Walter e a gente responde. Eu acho que quem abriu as entregas está em teoria, não é isso? Acho que ainda não foi aberto. A entrega? É. Ué, mas Siga, pelo menos, não foi aberto, não. Não, mas tá aqui no Teams, não tá? Não, o Walter mandou isso, foi pelo Teams. Por onde vocês pegaram esse trabalho? Acho que foi pelo Siga. Não sei, até é bom vocês terem comentado. Pra mim o Walter tinha aberto no Teams, eu vou olhar com ele. De toda forma, eu olho o Eduardo, se pro Walter não tiver problema, a gente acerta aqui e já altera automaticamente. Tranquilo então. Tá bom? Uhum. Mas eu imagino que isso não vai ser problema não. Uhum. Felipe, você quer estar com alguma dúvida? Sim, na verdade eu queria te perguntar, você falou que vai entregar a correção no sábado, né? Isso. Caso, por exemplo, eu tenha alguma dúvida que eu possa melhorar para a entrega da segunda-feira, qual horário que eu posso marcar para a gente conversar, igual da última vez? Por exemplo, no final de semana não, né? Lógico. Mas na segunda-feira você teria algum horário? Ô, Natan, eu acho que você não vai ter... desculpa, Natan, não. Felipe. Eu acho que você não vai ter tempo de fazer essa correção. Sendo muito honesto com você não vai ter tempo de corrigir, de fazer essa correção esperando uma reunião comigo. Sendo muito franco com você. A segunda... eu sei, é porque a gente estava esperando a correção hoje, né? Aí talvez teria até algum gap ali para marcar uma conversa ou para até tirar uma dúvida por e-mail. Você falou que vai entregar sábado, aí isso. E então eu acho pouco provável de você conseguir fazer essa reunião aí comigo. É mais ou menos seguir o que você já seguiu de orientação no primeiro relatório e ver ali se você não cometeu algum erro mais grosseiro. Porque nessa altura do campeonato que eu já não espero mais erros grosseiros da turma, não. Então, como você foi balizado ali no primeiro relatório, Felipe, quando eu falo assim, erros grosseiros, gente, eu não tô me referindo ao uso da técnica, tá? O erro da técnica, vocês têm todo o direito de derrapar, é natural, isso eu considero. Quando eu falo que vocês não têm eu não espero que vocês derrapem mais erros grosseiros, é em relação à estruturação do relatório, tá? Deixa eu só colocar isso aqui bem claro, para não ter problema. Felipe, se o seu relatório 2 manteve a estrutura e você me respondeu tudo que eu pedi naqueles guias de prática, eu acho que está tranquilo. Nesse trabalho aqui agora, a orientação que eu posso te dar para que você possa fazer não ser prejudicado, tá? Que essa correção aqui é até uma correção conjunta que eu e o Walter nós fazemos juntos. É basicamente ter certeza que você está respondendo essas perguntas aqui do item 1 ao item 12. Tá? A gente vai olhar basicamente resposta. Lógico, a não ser que você cometa uma mudança absurda de template, não tem muito o que fazer ali. Você está com um template fechadinho. Então, se a parte de estruturação ela vem pronta para você nesse trabalho final aqui, muito bem definida. Então, é basicamente se preocupar em responder claramente essas 12 perguntas. Lembrando que você não tem que ir lá pôr, tá Felipe? Né? Eu vou deixar isso aqui claro também, que se não tem gente depois aqui que vai fazer isso. Que ela assim, olha, resposta da questão 10, resposta da questão 11. Não é isso que eu estou falando. No desenvolvimento do seu texto, você tem que conseguir chavear de uma coisa para outra aqui. Basicamente isso. Então, se você tiver as respostas, eu imagino que você não vai ter penalidade, não. Aí vai depender mesmo da sua argumentação e de técnica ali, que é o que mais vai pegar para você aqui. Agora, a questão de estruturação de texto aí, eu imagino que você não vai ter problema, não. Não vejo essa necessidade dessa reunião que você se propôs aí. Não, era só uma hipótese mesmo, mas tranquilo, obrigado, Lucas. Entendeu? Eu acho que tá muito tranquilo. Você não precisa ter essa preocupação e entrar com esse receio nessa última avaliação, não. Então, vai bem tranquilo mesmo, Felipe. E põe seu foco aí para responder as perguntas. Entendeu? Porque a estrutura do texto tá muito fechadinha. Não tem como, não. Tá certo. Valeu, Lucas. Tá bom?
E se tiver alguma dúvida, Felipe, você manda e-mail, pelo menos. Pelo menos um e-mail eu tento te responder aí na segunda de manhã. Que aí você ainda teria a segunda à tarde aí pra poder resolver. Ah, beleza, então, pode ser. Tá? Ficou combinado assim. Valeu, viu? Falou, Anderson. Boa noite, Lucas. Consegue me escutar? Sim, sim. Deixa eu te perguntar, lá no item 1, vocês querem que a gente descreve o processo de modelagem, como que a gente saiu do caso mínimo e chegou no siso, ou pode mostrar a representação, as equações diferenciais de uma vez? Entendeu? Vocês querem que descreve a modelagem do sistema ou não? Ô, Anderson, eu não acho necessário. Você fala o desenvolvimento da modelagem em caixa branca, é isso que você está falando? E você não precisa de fazer esse passo a passo. Basta você referenciar isso daí de onde você está tirando. Beleza. Então a parte da modelagem vocês não precisam não, que a gente está no final do curso de projeto de controlador, vocês já modelaram coisa demais. Então é mais ou menos falar, olha, esse modelo está vindo daqui e pronto, toca o pau aí no que a gente está pedindo no resto das outras coisas. Beleza, valeu. Entendeu? Até mesmo porque senão vocês ficam sem espaço. 8 páginas aqui em formato de artigo. A gente sabe que não é tanto espaço para isso daí se você começa a discutir as coisas. Ok? Turma, obrigado a todos aí então. Ninguém mais nada não? Podemos encerrar então? Deixa eu ver que alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Alexander. Não, o Alexander, né? Você não precisa de dar essa fundamentação ali nas preliminares relacionada aos índices de desempenho, não. Usa apenas referência quando você citar esses índices no seu texto. Então, você falou lá dos índices IAE e ITAE, por exemplo, você cita uma referência onde tem essa fundamentação desses índices, ok? Então, você pode fazer isso daí ao longo do texto mesmo. Bom, no chat tá tranquilo, aqui tá tranquilo. Podemos encerrar então? Acho que sim. Ô Lucas, obrigado, viu, por ter disponibilizado esse horário que é tarde, a gente sabe, para sanar as dúvidas, viu? Não, eu tentei marcar mais tarde, gente, porque se alguém estiver fazendo estágio, pelo menos não chocava o horário, não dava problema pro cara. Tá? Um abraço aí pra todos e até segunda. Eu abro a atividade agora aqui. Beleza. Até Valeu. mais, Lucas. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.